amigos do Mundo Pet, que bom estar com vocês em mais um episódio de História de Patinhas. Essas histórias que inspiram histórias. Hoje nós estamos aqui com a minha irmã, Paulinha. Olá! E um convidado para mais de especial, é um amigo querido veterinário, que eu já conheço há um bom tempo. Participou da minha vida quando eu cheguei em São Paulo, e hoje está aqui para contar a história deles para a gente. Christian, obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente, Cris. Tenho certeza que ele tem, porque eu já ouvi algumas, né? Que ele tem muitas histórias para contar. Ah, tem algumas. Estamos curiosos. Sim. A gente quer saber como que foi que você entrou nesse mundo, né? Se desde criança você já gostava de animais, de bichinhos. Como é que foi sua infância com os pets? Olha, pelo que eu me lembro, acho que o primeiro contato que eu tive com pets foi quando eu cheguei. Eu tenho uma família, eu sou de origem... Minha mãe é alemã, né? Então eu tenho uma origem alemã. E até meus 5 anos eu morava na Alemanha, né? Fui do Brasil, morei lá. O meu primeiro contato mesmo que eu tive com animais foi quando eu cheguei no Brasil, para voltar a morar no Brasil. Aí do nada apareceu um gatinho assim, na cozinha. Eu falei, nossa, papai, você morava em casa? Isso? Morava em apartamento. Ah. Aí do nada apareceu um gato. Eu falei, o que é isso? Que negócio é esse? Apareceu na cozinha. Era um gato. Meu pai resolveu ter um gato. Né? E meu pai nunca foi muito fã de animais. Né? E aí... Lógico, foi meu primeiro animal. Hoje em dia eu sou... Mas como foi que seu pai trouxe o gato? Porque até então ele não ele tinha. adotou de um cara que falou que tava precisando doar esse gato. Era um gato até adulto, não era nem filhote que ele pegou já adulto. Né? E ele nem avisou, de repente não o gato avisou, chegou. O gato era bravo, nunca deixava eu pegar nele. Né? Mas eu amava aquele gato, mas ele me odiava. Tipo a Ana Clara com a Duda. Queria beijar e abraçar e tomava arranhão, minha filha. Porque Nossa, a gata não vários queria. arranhões. Eu queria pegar aquele gato, não deixava, mas quando eu ia dormir na cama, ele dormia comigo. Dava Meu raiva. Deus. É só quando ele quer, né? Mas depois, lógico, aí com o tempo, eu nunca pensei em focar em ser veterinário. Falei, nossa, o que eu quero? Tanto que na escola eles falavam, o que você quer ser, né? Quando crescer, e eu nunca tive esse foco, né? Falei, nossa, o que eu quero? Eu tinha uma leve noção de biologia. Nossa, eu gosto da biologia. Só que aí depois me deu um tilt, né? Lógico, um pouquinho já antes do vestibular. Eu falei, nossa, mas peraí, biologia, legal, mexe com animais e tudo. Mas aí eu não vou poder mexer no animal, né? Não posso contribuir mais, né? Se eu posso contribuir mais, então por que não fazer veterinária? Eu fiz veterinária. Então se eu posso mexer no animal na veterinária, então eu vou fazer medicina veterinária. Então, foi por esse motivo que eu acabei indo para veterinária, né? Para minha vida, né? E você tomou a decisão sozinho? Você sozinho. Teve um insight, falou, quer saber isso? Nunca cheguei... Eu cheguei até, acho que comentar com minha mãe e tudo, mas acho que eles nunca foram bons conselheiros, assim. Porque meu pai e minha mãe sempre foram, tipo, faça o que você quer fazer. Que legal, mas isso é bom. Entendeu? Eles não Seja queriam, feliz. então. Porque tem vezes que os pais colocam os sonhos dos pais nos filhos, né? Então, meu pai queria legal. tinha um pezinho para engenharia. Faça engenharia, porque é engenheiro. Então faça engenharia, você vai ganhar dinheiro, Sim. né? Não sei o quê. Eu falei, tá, mas... E odeio você não física. aceitou, né, Christian? Pois é. Teu E aí, pai era sábio. Mas aí como é que foi? Você decidiu e você prestou, passou de cara? Como é que foi? Não, eu fiz o primeiro, não passei de cara, né? Acabei fazendo um cursinho. E aí, eu nem foquei muito em... Lógico, eu tive apoio dos pais, né? Graças a Deus. De poder pagar a faculdade, né? E poder mas fazer... aí... Tinha uma questão que meu irmão... Eu tenho irmão gêmeo, né? Então eram 2 irmãos ao mesmo tempo, pagando 2 faculdades ao mesmo tempo. E ele foi pra uma outra área, totalmente Foi pra outra diferente. área. Designer, nada a ver. Nossa. Ele ama animais. E o engenheiro também não foi nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ignorou meu pai. Ignorou também. A gente foi mais do lado da mãe. Faça o que você quer. Entendi. Entendeu? E aí, tipo... Eu consegui entrar numa outra faculdade, né? Consegui bolsa, né? Graças a Deus, né? Os primeiros colocados tinha uma bolsa lá e tudo. Aí meus pais falaram, você quer ir nessa? Então, é nessa que você vai. Né? É até perto daqui. É? É a Unisa aqui perto. Ah, é Unisa. Ai, super bacana, Unisa. Nossa, eu amei Super essa boa. faculdade fantástica, assim. Uhum. Não tem nada que me queixar, tive excelentes Não, ainda com professores, bolsa na Unisa, sensacional. né? Mas é um dos motivos mais que eu tive de estudar muito, porque senão perde a bolsa, né? Então, Entendi. mas foi ótimo. Olha, Você chegou ali, né? Tá nesse nível porque estudou bastante. Sim, Você planta sim. e depois colhe. sim. E quantos Fiquei. animais você já teve, Cris? Depois do gatinho, começou a vir um monte. Olha,
Só posso dizer depois, mas enquanto eu tava, até antes de me formar, eu sempre tive só gato. Mas outros? Tive um gato, depois ele faleceu. Aí, um dos motivos maiores de ser veterinário, acho que vou dar um adendo. Quando faleceu meu primeiro gato, aquele gato que me odiava, Sim. ele morreu por um motivo que eu achava que dava pra salvar. Jura? E hoje dava, Olha sabe? só. Então, eu ficava indignado, tipo, pô, por que aquele gato morreu? Mas eu fiquei na minha cabeça, ele teve cistite, né? Ele teve cálculo e teve cistite, eles não conseguiam desobstruir. Nossa. E eles ficavam fazendo punção, né? Isso eu lembro nitidamente, eu tinha 11, 12 anos, né? Mas você já teve esse sentimento de que dava Não, eu com falei 12 assim, não, eu queria anos? entender, até então eu consegui entender por que não conseguiram salvar. Ah, tá. Eu falei, nossa, por que não conseguiram salvar esse gato, né? Porque em nenhum momento falaram em, lógico, super novo, né? Mas que falaram de cirurgia, procedimento, nada. Ficavam lá toda hora na internação segurando o gato. Aí depois, com o tempo, eu fui colocando isso na cabeça, né? E aí, um dos motivos maiores também de ser veterinário, querer ser veterinário, eu falei, poxa, por quê? E queria entender o motivo e achar uma solução. E hoje em dia, poxa, existem várias técnicas. Era a princípio, que eu me lembro, uma coisa que era cirurgicamente viável, tinha uma forma de salvar o animal, mas... É duro quando a gente pensa assim, porque pensando na nossa idade, na época que você tinha o gatinho mesmo com 11, já se fazia cirurgia, né? Já estava mais avançada a veterinária, né? Nesses casos, mas é assim mesmo. E aí depois, então, aí ele faleceu, aí você quis um outro gatinho. Não, minha mãe no mesmo dia. Jura? No mesmo dia. Lógico, Você chorei, ficou mal, meu irmão chorou, todo mundo. Minha mãe veio no apartamento, no prédio, naquela época, né? Isso em 1980, né? Por aí. Era proibido ter gato, assim, no prédio ainda, essas coisas animais, né? Então eu lembro que minha mãe ainda subia as escadas tossindo, assim, super alto, assim. Pra ninguém ouvir o miado do gato. Exato. Aí, de repente, eu falei, o que é? Não, é um gato miando sem parar, assim. Meu Deus do céu. Né? Aí veio um tititico desse tamanho, assim, nossa. O primeiro chamava Zezão, né? Por causa do Zé de Caixão, por causa das unhas. Nossa. Aí, falei, isso aí é o Zezinho, né? E aí... É um gato que viveu 19 anos até, graças a Deus. Viveu Que legal. muito, né? Morreu de uma condição que é comum em felinos, né? Insuficiência renal. Mas 19 anos, né? Não tem nem que falar. Não tem. Não, maravilhoso. E aí, os outros animais vieram quando entrei na faculdade, né? Meu primeiro cachorro foi no primeiro ano de faculdade, um Schnauzer. Aí dentro de casa... Você tem foto deles? Do Schnauzer... Do gatinho também não, né? Não. Depois você eu mando, arrumo. Eu tenho as fotos, eu tenho. Pra gente colocar. E aí... Mas aí na faculdade você tava morando com seus pais ainda? Ainda. Tá. Né? Como era em São Paulo, né? Então, não tinha sentido... Aí você falou, vou trazer um cachorrinho. Minha mãe que quis. Ah, tá bom. Falei, vamos ter finalmente um cachorro, né? A gente só teve gato, né? Aí foi uma reviravolta pra mim, porque eu só tava acostumado com gato, não sabia o que é ter um cachorro, né? Imagina, eu quis ser veterinário, mas não sabia o que é ter cachorro. E como que foi o gatinho que tava com o Zezinho, quando chegou o cachorro? Eles se odiaram no começo, depois... Só que o gatinho era o mandão, né, de casa, então quando o cachorro ia dormir no sofá, o gato subia, sai daqui, sou daqui. E aí ele saía? Mas geralmente é assim. É assim, o gato que manda, cara. Pensa o quê? É super engraçado. Mas eu vou querer saber, não quero confusão, tá, eu mudo o lugar e tá tudo bem. Né? Eu não conhecia esse Schnauzer, né? Não. Porque você falou que... que foi um pouquinho depois do Schnauzer. Que eu acho que era 2010, quando a gente se conheceu. Não sei se ele tava. Foi por aí. Mas aí você já tava formado. Já. Eu conheci a Patrícia, foi por aí, 2010. Foi porque fazia tempo que você tinha clínica quando a gente se conheceu? Eu abri a clínica em 2007. 3 anos. Mas então, aí você terminou a faculdade e aí já abriu a clínica, não? Não tinha nem condição de experiência, nossa, né? Eu abri a clínica fiz uma sócia, né? Que ela tinha muito mais experiência com clínica no começo. E aí falava, vamos fazer uma clínica? Legal, vamos. Mas vocês se conheciam porque vocês trabalhavam no faculdade. mesmo... Ah, tá, da faculdade. Era da faculdade também. E eu fiz estágio com ela já também, em hospital e tudo. Aí eu convidei ela, falei, você tem bastante, eu tenho interesse em fazer uma clínica.
eu nunca me vi trabalhando em clínicas, assim, né? E aí, ela abraçou a ideia, e aí com poucos recursos também, né? Vendi meu carro, meu pai ajudou um pouquinho, achamos um lugar, é aqui, né? Então, aos pouquinhos, a gente foi montando uma coisinha. Então, e desde então, eu fui engatinhando, né? Mas aí, agora já não é mais com ela, então você ficou um período Não, com fiquei ela. um período muito curto com ela. Ah. Deu uns problemas pessoais, né? Convidei ela a sair, Sei. né? Mas aí falei, agora vou assumir isso tudo sozinho, vamos lá. E fui com altos e baixos, né? Não tinha muita experiência administrativa, não tive muita experiência profissional com cliente. Então, imagina, você tem que aprender tudo, né? Tudo de gestão, comércio, aí tudo sozinho, né? Você vai pesquisando sozinho e, pô, eu sou de uma época que a internet não é tão acessível assim, né? Então, né, tem uma equipe muito legal, que eu chamo, toda hora eu gosto de chamar aqui uma família, né? Não chamo de funcionários, né? Então, Até porque é um time de futebol. Se não passarem a bola, ninguém consegue fazer o gol. Exato. Então, em nenhum momento eu vou chegar assim numa mídia, assim, alguma coisa, falar, isso aqui é meu funcionário. Não, isso aqui é um irmão, isso aqui é minha irmã. Que legal. Então, porque eu gosto que todo mundo se gosta de trabalhar lá, né? Eu tentei formar um ambiente mais familiar lá. Né? E é no mesmo lugar a clínica? O quê? Lá do começo? Desde o começo. No mesmo lugar? Olha que legal. Não mudou. Foi crescendo, a gente foi reformulando, e toda hora tá reformulando, né? Eu lembro que quando eu trabalhava lá, o Christian sempre tinha um cachorro de rua na clínica para cuidar. Nossa. Teve uma época que eu ia dar plantão de domingo, eu falava, mas gente, que esse monte de cachorro. Eu chegava lá, tinha às vezes uns 5 dentro da clínica. E era isso, né? Mas você resgatava ou chegava até você? Sim, é que no começo eu comecei a ajudar muito a ONG, né? Muito pro protetor de animais, essas coisas. E assim, na hora eu falava, vou ajudar, porque acho que é minha função, né? E também era uma forma também de me divulgar, né? Porque eu não tinha mídia também, então foi uma forma de boca a boca. Isso que eu cheguei a exagerar um pouquinho, né? Que não tinha espaço hábil para ajudar tantos animais. Mas era muito show. E fazendo bem, acho que tudo prospera, legal, sabe? Porque a gente só pegava uns desafios muito grandes, assim, às vezes, né? Era bom pro estagiário, porque não é sempre que a gente tem uma clínica que você vê desafios, coisas diferentes. E é uma coisa que a gente fala, quando eu me prometi ser veterinário, que nem a gente faz aquele juramento, né, não sei o quê. E realmente eu abraço esse juramento, né? Eu quero ajudar, né? Às vezes vem até morador de rua na clínica e fala assim, tem que me ajudar. Não, entra aí. Aí tem cliente que reclama, às vezes quando entra, assim, nossa, mas você vai deixar entrar? Lógico, ele é ser humano que nem você. Ele tem um animal também. Eu vou ajudar. Então, isso é legal. Então, hoje, lá na clínica não tem portas fechadas para ajudar. Assim, quando precisa, falando, pode entrar, guarda aqui, você vai ser atendido que nem ele aqui. Você sabe que o que o Christian falou é muito interessante. A gente ajuda e, ao mesmo tempo, a gente consegue aprender muito, né? Porque, mesmo com esses cachorros, imagina que tenha tido casos ali que você falou, o que é? E você ajuda. Lembrei quando eu tinha uma clínica de sociedade lá em Marília. Acho que eu estava fazendo mestrado na época, não lembro. A gente fez um trabalho voluntário para a Polícia Ambiental. Aí eu falei, ai meu Deus, porque um dos meus sócios é especialista em animais silvestres, enfim. Cara, o que eu aprendi esses 2 anos que a gente trabalhou para ambiental, tudo que eu sei dessa área, porque eu não sei quase nada, mas tudo que eu sei foi fazendo esse trabalho voluntário. Então, a gente ajudava os animais, a Polícia Ambiental tinha para onde levar, era muito trabalhoso, imagina você cuidar. Tinha época que eu tinha, ao mesmo tempo, um urubu internado, um gavião internado, um macaco prego internado, tinha uma capivara internado. Então, assim, são vários lugares. Legal. E, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo com eles, porque eu aprendia com o Christian, que eu também chamava Christian, e eu aprendia com os animais, né? E você precisa ver que felicidade que foi a nossa o dia que a gente conseguiu fazer o urubu voar. Nossa, porque ele foi resgatado desde pequenininho. Então, os estagiários adoravam, ajudavam a cuidar, tudo. Naquele momento que a gente pegou aquela... Nem sei se é assim que faz agora, Cris, mas é o que a gente fazia naquela época. Que eles estavam aprendendo a voar, que a gente viu que os urubus passavam, assim, em bando, que fala, né? Passava... é agora. Porque o urubu ficava lá fora. Então, o que acontece? Os urubus passavam, acho que por causa dele lá, eles ficavam lá fora. Nós pegamos um lençol, todos os estagiários, na época, eu acho que... Não sei se o Fábio estava lá também. E a gente começou...
levantar o lençol. Pra ajudar. Meu, até ele bateu asas e voou. E voou aí mesmo? voou e foi atrás dos outros. Mas eu... Ai, É que muito legal, cara. E o pessoal gente. fala, mas é um urubu. Mas o que tem o urubu, cara? Ai, Né? mas super fazer o bem, acho que assim, volta de Volta várias as maneiras. coisas, lógico. volta em experiência, em amor. Pensa na sua jornada como veterinário, quanto isso completou, né, para você ser melhor, né, mais preparado em todos os sentidos. Você cuidou do urubu, você cuidou de outros bichos. Isso faz muito, além de você fazer o bem, te completa como pessoa, assim, como profissional. Então, acho que isso que é o legal, né? Você fez o bem, ficou melhor profissional e teve uma experiência memorável. Você está contando a história pra gente. E é o que eu via do Cris. Eu vi que ele sempre gostou de ensinar. Isso é muito legal. Né? Você gostar de passar o seu conhecimento. Agora é esse para estagiário. Agora 2 Cris na minha vida. Falando nisso, te mandar um beijo. Cris Legatsky, um beijo, viu? Vou esperar você aqui. Mas eu acho que ele tá em Rio Claro, né, Cris? Depois a gente vê. Vem pra cá. Mas isso é legal. E a Paulinha sempre fala, cada uma tem uma profissão aqui, mas eu aprendo muito com eles, né? E ela sempre fala, Paty, eu quero saber o que você vai deixar de legado nessa vida. Mas legado assim, quem foi a Paty, né? O que você fez? Por que vão lembrar de você? Porque a maioria das pessoas passam, morre e pouca gente lembra. Não, você vai viver numa vida normal. Saio, trabalho, faço aquilo que eu sou obrigado a fazer. Quando você cuida da pessoa, do morador de rua, mais o cachorrinho dele, ou só ele, tipo, você tá indo muito além. Você tá indo fora do que o normal que a pessoa faz no dia a dia. E aí isso é o legado. O legado é aquilo que transcende o que é bom só pra você ou só ajudar os seus, né? Porque é mais fácil ajudar os seus, a sua família, as pessoas de perto. Quando você abre o leque, aí sim, além de inspirar os filhos que eu sei que você tem, depois a gente vai falar disso, mas você deixa um legado para a humanidade, sabe? Para a sociedade, isso é muito legal. Sim. Tô orgulhosa. E agora, hoje, atualmente, eu sei que tem um cachorrinho aí esperando para entrar. A gente vai apresentar ele pra galera. Não, mas ainda estamos na linha do tempo. Ai, pronto. Então Eu adoro a linha do tempo. Oi. E aí, como que você conheceu sua esposa, né? Em que momento você saiu da casa dos seus pais? Como é que foi essa jornada? Eu saí da casa dos meus pais, foi praticamente... foi latino. Tá latino, tá vendo? Aquele já ouviu. Ela sentiu. Tá aí. Não, minha esposa já tô com ela há 10 anos já. Caraca. Tá casado há 7. Aí tu ficou só 3 anos namorando, tá bom. Foi. O negócio tinha que ser rápido. Tô velho, não tô novo. Tinha que já segurar, se não perco ela, né? Mas você já morava sozinho? Hã? Você já morava sozinho até então, não? Não. Tava com os pais. Fiquei... Olha só, você fez uma bênção na vida dele. Aqui, assim, eu morava do lado da clínica. Isso que eu ia falar. A casa dele, né? dos pais é do lado da clínica. Que coisa melhor. Então, verdade. tipo, não tinha sentido. Eu falava, E é uma vou juntar delícia dinheiro, a troca, né? A troca com os pais é uma Né? delícia também. Não, lógico, eu tive um acordo com meus pais, eu pagava as contas, algumas contas e tudo, né? Pra ter uma falar, liberdade. justo, né? Falar, pô, a partir do momento que eu falar, não vou sair daqui por causa disso, né? Então, eu falava, vou pagar isso. Então, mas saí de casa por causa dela, né? Então, mas... Aí vocês namoraram, aí já no namoro você já saiu ou vocês ficaram 3 anos namorando antes de morar juntos? Não, só... eu só saí de casa casado. Sim, justo. E aí, quem que foi? Tinha o seu cachorrinho? Alguém foi com você? Não, ela não teve, antes de casar, ela resolveu finalmente ter um cachorro, né? A gente tem, hoje em dia, 2 chihuahuas em casa, né? Eu sou, na clínica tudo até fala, né? Que tipo, você é o chihuahua maníaco, né? Porque que eu gosto de chihuahua hoje em dia. Você vai ver os que tem aqui, eu então, amo tem um chihuahua, monte. Né? Então, eu meio que tinha falado pra ela queria, na verdade, um Spitz. Né? Eu amo Spitz também. Assim, não tem cachorro que a gente não tem como não gostar. Só que eu fui escolhendo pra ela. Não, vai para quê? Tudo bem. Eu falei, primeiro a gente, lógico que eu questionei, uma adoção, né? Mas aí, como não deu adoção, eu fui selecionando, falei, pega isso aqui, é legal também, é bonitinho, é parecido com o Spitz, né? Não sei o quê. E aí... a gente acabou escolhendo um chihuahua, a gente pegou mais uma chihuahua, né, pra fazer companhia. E são nossos amorzinhos também, né? Nossa. E aí, quando veio o primeiro bebê? Ah, minha filha? Ela veio logo após o casamento. Então ela já tem 6, 7 anos, é isso? Vai fazer 6. Já é mais velha. Aí vocês demoraram pro teu segundo um pouquinho, né? Ela só não tá aqui porque ela queria ver Minecraft. Jura? Meu filho quer ver também. O meu tem 5 anos. Aí tá com o meu tio, tá com o meu irmão, o tio e a minha cunhada. E o priminho dela. Fazer propaganda do filme, a Ana Clara gostou e o Cauã. Meus filhos foram antes de ontem, eu acho. Que legal. O Davi quer ir.
Ele Bom. falou que tinha levado o Davi junto. Ah, mas foi à noite, Agora na tem que- segunda-feira, correndo. O Fábio levou baixo de chuva. Não, tudo bem, vamos voltar. E aí? Aí teve a primeira, né, primeira filha, e aí depois vai ter filho, vai ter mais, vai ter irmão, não vai, porque vocês demoraram um pouquinho pra ter o segundo, né? Que agora é um menino. Demorou. Agora a gente vai ter um menino. Que legal. Né? Não, a gente já tava... Não, desde o começo a gente nem pensou em ter outro, né? A gente até chegava a falar, comentava sobre isso, né? Mas... porque já o tinha dia os a dois dia, chihuahua, né? aí já tinha o dia a dia, a rotina e tudo. Era a primeira filha, então para nós a demanda era muita, né? E aí a gente foi e falou, não, vamos ter um outro. A gente foi tentando, né? Infelizmente, por alguns meios aí aconteceram no meio termo, não deu certo. E aí no final, agora que a que gente são os planos falou, de é a Deus. última tentativa, essa sei. outra tentativa, Deus falou, você vai ter. E... Não, os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Eu tinha o primeiro, o Davi tem 5. Aí eu falei, primeiro eu queria ter 2, depois eu desisti totalmente. E aí o Davi fez um ano na pandemia, né? A gente sofreu bastante na pandemia, Não, meu minha filha, marido, exatamente. tudo. Foi na pandemia. Aí eu falei, não, esquece. Eu não vou ter. Aí o Theo veio, assim, parece que foi, sabe assim... Eu não consigo lembrar o dia que a gente deu uma vacilada. Então, assim, os planos de Deus são muito maiores que o nosso, porque era pro sim o Davi, teu irmão, era pro Theo vir, mas não foi, sabe assim, a gente achou que não teria o segundo demais, a gente não queria ter, sabe? Não é que não queria, a gente tinha decidido, deixa quieto, por tudo que a gente tinha vivido. E ele veio, graças a Deus, porque é a coisa mais delícia. E é muito bom ter irmão. Ah, não. Nossa, é muito legal os irmãos. Espero... Eles vão brigar, cara, muito. Ah, vai. Mas vão... Que irmão não briga? Mas vão... E um casal, cara, é uma de amor, bênção. de carinho. Porque... Não, mas 2 meninos também, tudo é legal, Tudo né? é legal, Eu acho na que verdade. irmão é irmão. Sim. Viu? Vocês são em 2, né? Os Somos em gêmeos não dois. tem mais ninguém. Então, por mais que teve algumas vezes que deu uns tilts, é pra vida, não é? Mas o nosso Pode empenho para ter um irmão foi isso. Porque minha esposa tem irmãos, né? Tem uma irmã e irmão, e eu tenho irmão. Então, ou seja, é uma referência de família também. Você sabe o tanto que é bom, né? É bom. É alguém que você possa conversar. Às vezes você não consegue falar com os pais, consegue falar com o irmão. Né? Você tem alguém para ajudar. Então... Isso é muito legal. Eu queria saber um pouco de desafio, assim. Porque ser empreendedor não é simples, né? Não. Não só a questão da sociedade, mas assim, desafios. Teve algum momento que você falou, putz, não quero mais, vou só atender, que aí eu vou atendo, recebo meu salário ali, vou embora. Já. Você passou por desafio, pensou em desistir? Já. Como é que foi? Não desistir da veterinária, assim, né? Mas... Todo mundo que vem aqui que fala desafio nenhum vai desistir da veterinária, né, Paty? Mas às vezes desistir da empresa, né? De duro ser. É um desafio, né? Não. Na profissão. Assim, eu sou apaixonado pela profissão, eu amo o que eu sou, né? Eu posso falar com exatidão que eu gosto do que eu faço, né? Só que realmente já teve momentos, pô, ser empreendedor, sozinho. E chega uma época que, alguns anos depois da clínica, que eu não estava conseguindo me segurar financeiramente. Eu já trabalhava em outras 2 clínicas para ajudar a segurar a minha, na época da minha sócia. E chega uma época, quando eu já estava sozinho, eu tive de pedir dinheiro emprestado pro meu irmão. Putz. Cara, eu chorava, assim, tipo, de tristeza. Né? Tipo, chegou nesse nível, mas para manter um sonho, né? E ele me emprestou, lógico, né? Ele fez de coração, né? Top. Mas eu chorando, assim, mas era choradeira. Você chegou nele e começou... Choradeira, assim, tipo, de vergonha, assim. Então, emprestou. Ele nunca pediu dinheiro de volta, mas eu, lógico, devolvi, né? Com o tempo, né? Depois. Graças a Deus, alguma coisa, com o tempo, com muito esforço. Eu falei, como eu gosto de ajudar muita gente, eu deixava de receber e eu ajudava mais do que recebia, né? Tem que equilibrar também, tá certo. E aí, com o tempo, acho que o boca a boca foi melhorando e as coisas foram se engrenando, né? Fui melhorando na questão de escolher profissionais de banho e tosa, recepção, limpeza, a organização geral, atendimento. Se você fazer isso tudo sozinho, se organizar tudo isso sozinho, para mim foi muito complicado. E aos poucos, eu fui organizando isso, a ideia, né? E a clínica foi, junto comigo, foi crescendo. Hoje em dia, graças a Deus, ela se sustenta bem, sozinha, tem 9 funcionários. Hoje em dia, se alguém quiser um sócio,
O Cris já sabe tudo, Né? empresa de Não, empresa se quiser pet. empreender, se Né? quiser empreender, ele Nossa, vai já saber. teve, já passou teve por estagiário tudo. até que perguntou, queria abrir uma clínica, como é que Abre faz? comigo. Falou, meu, eu posso te ajudar, mas minha Nossa. vontade é assim, ó, tá aqui, você tem que me pagar tanto pra te ajudar agora, porque pô, É eu uma passei todo esse consultoria. perrengue. É uma uma consultoria. consultoria. Eu vou escrever um Entendeu? livro, vai ter que comprar meu livro. Quem que me falou foi foi na minha pós de oftalmo. Foi um dos primeiros professores. Ele falou assim, agora você podia fazer uma consultoria de como montar um estúdio. Porque nós penamos tanto pra montar esse estúdio, a gente Nossa, aprendeu velho. tudo sobre É o estúdio. verdade. Que a gente gravava o ano passado inteiro em São Bernardo, né? Então, esse ano que começou aqui, a inauguração foi em fevereiro. E ficou muito legal o espaço, Não, mas a gente pra ficou muito entender, feliz. foi difícil. E hoje a gente tem um lugar Olha gostoso só essa pra história trabalhar. sua, né? Que bacana. Tipo, o propósito do canal é isso, é trazer histórias. Histórias que se conectam. Quanta gente que assiste, que gostaria de empreender, que gostaria de ter uma clínica ou uma empresa. E aí você está mostrando a realidade, que não é fácil. Quanto o Você passa veterinário por tá pensando em desafio, desistir. né? Aí nessa do seu irmão, você podia ter desistido, né? Sim. Tipo, tô com vergonha de pedir o dinheiro pro meu irmão, vou desistir. Né? Ou se o seu irmão falasse não, você não continuaria tentando e iria desistir. Você não, persistiu. E aí hoje a clínica tá como você gostaria que tivesse. Mas Sim. você tem que passar por essa barreira, né? Tem que continuar lutando. Não vem fácil. Não. Eu não acredito que nada vem fácil. Não tem uma história que eu vejo, não, foi tudo muito tranquilo, tá tudo perfeito. Não, parece, né, quando você olha a pessoa, parece. Mas ninguém tem noção que é a tal da consultoria, o que foi essa jornada para hoje essa clínica tá como tá. Ser empreendedor não é fácil. Tem gente que olha e fala assim, nossa, você é proprietário, né? E você não precisa Faz seu trabalhar horário, mais não é? tanto, Faz né? seu horário. Você tem veterinário que tu cobra, então você pode viajar à vontade. Imagina, você fica Não é mais assim, preso não. ainda. Não. Hoje, graças a Deus, eu olho pra minha clínica, às vezes passo em frente, assim, olho, sabe, você para Fica e olha, orgulhoso. fico feliz, sabe? Ai, que gostoso gostoso. esse sentimento, assim. Né, você Né? vê Espero tudo que vai melhore mais, prosperando. eu vou batalhando pra melhorar mais ainda, né? Não, e você vê toda a tua vida prosperando, né? Eu sempre acho, eu acho lindo. Pessoas grávidas, né? Uhum. Acho que é isso, é sinal de que colhendo os frutos, sabe, plantados, Uhum. assim, é Deus abençoando. Então, fico muito feliz com essa história. Sim. Sei que a Paty quer mais, né, Paty? Eu quero saber, cadê esse cachorrinho que não entrou aqui ainda pra gente verdade, cadê o apresentar? Fábio, tá aí? Não, o Fábio deve ter descido com ele. Desceu agora? Mas A gente como quer que chama apresentar. esse que você trouxe? Torrada. Torrada. Esse do Torrada é o que fica, é o da clínica. Não. Bem, na clínica, eu sempre, você lembra? Eu não sei quantos você Sempre tem tive hoje na cães, clínica. ainda tenho cães lá ainda, né? Tenho sempre resgatados, né? Tenho um cachorro amputado, tenho um pastor alemão que foi abandonado para eutanásia, eu neguei a eutanásia, tá lá, tô cuidando. E aí esse Torrada já veio comigo já tem 10 anos, né? Tem 10 anos. E eu lembro que da época que ele veio atropelado, veio uma protetora de animais, né? Te entregou. Me entregou, na verdade ele me entregou para fazer eutanásia. Jura? Porque ele veio atropelado com fratura exposta de fêmur, fratura exposta de rádio, Nossa. fratura de bacia. E aí falava assim, eu não quero que ele sofra. Eu falei, tá bom, eu não vejo sofrimento, ele tá com uma cara boa, né? Jura? E aí, deve ter nas fotos que eu mandei. E aí, Vamos falar, ver se a vamos fazer gente um consegue ultrassom. passar as fotos, Vamos né? fazer os exames. Aí, esse Olha. é o de cima, tá? Tá bom. E quem que é o de baixo? O Torrada é o de Maggie. cima? É o Torrada de cima. Mas ele já tava ótimo. Esse aí, foi já, a né? mãe, depois esse do- foi a mãe dele, né? Enquanto ele já era filhote, já tinha já ela, né? A Ela? Maggie, essa é a Maggie. É. Ela sempre foi minha companheira de consultório também. Então, eu vou atendendo os clientes, ela já estava sempre comigo na caminha dela. Aí ele ocupou o mesmo espaço. Desde então, até hoje, 10 anos, ele tá sempre nas consultas comigo. Então todo Mas e tutorzinho aí, que vai ele lá chegou conhece. atropelado, tudo, e você pegou e falou assim, não, deixa A gente comigo fez que o eu vou resolver. ultrassom, ela... Beleza, a gente fez o ultrassom, não tinha nenhum comprometimento de órgão. Tá. Falei, ok. Eu falei pra ela, o seguinte, é cirúrgico e dá pra salvar. Ok. Botamos pra cirurgia, operou, fez várias cirurgias. E ela queria botar pra adoção depois. Eu falei, sério? Você fez tudo isso? Ainda vai botar pra adoção? E eu já tinha outros cães, né? Putz, já tava meio sobrecarregado, acho que tinha na época 5. Nossa. Né? E aí eu falei, não vai dar pra ficar com ele. E aí botei pra adoção, chorando já, porque eu tinha gostado dele. Foi adotado, chorei, fiquei feliz, chorei. Aí no dia seguinte me ligaram, Christian, ela quer devolver. Nossa. Jura? Não sei motivos.
Falei, tá bom, traz, mas também agora eu não devolvo mais, né? Meu Deus. Aí você ficou com 6. Fiquei com 6, só que aí todo mundo fala na clínica até hoje, né? Que ele é meu super protegido, ele é Ele é o queridinho. Ele é o querido, ele é mimado. Tanto é que é o que veio aqui pra gravação do podcast. E ele é o Você mimado. quer que eu chame o Fábio pra trazer? Chama ele também Pra vai colocar nesse... Pra ele trazer, ó, pra gente finalizar junto com o Torrada, perto da gente. Porque a gente vai chamar o próximo, né? Sabe o que eu queria, Paulinha? O Cris, ele tem algumas especialidades, mas agora você tá mais na parte de odonto, não é, Cris? Eu faço odontologia e clínica geral. Olha. Vamos ficar mais um pouquinho aqui, fazer uma segunda parte desse episódio pra gente falar um pouquinho sobre isso? Pô, Porque, na verdade, o que eu pensei? O que a gente mais atende na clínica, Paulinha, é isso. São vários animais questionando ou mau hálito, ou vendo tártaro, ou perdendo o dente. Tem tantas coisas que ninguém entende, o tanto que é importante a parte de odonto, né? De saúde, saúde oral, saúde bucal. Enfim, acho que tem muita coisa pra gente falar. De repente, a gente pode falar disso já agora na sequência. Acho legal. Acho legal a prevenção também. As pessoas não sabem como cuidar direito. E não é fácil prevenir, porque a gente fala, mas no dia a dia dá trabalho também, né? Tá. Quem sabe o Cris não tem umas dicas mais fáceis pra poder cuidar. Não, com certeza todo mundo vai gostar. E aí você já tá, assim, na parte de odonto faz tempo, atuando mesmo. Faço já. Tem Então... tem uns mais de 10 anos já. Aí depois, de repente, a gente traz umas fotos do antes e depois. Depois a gente faz uma coisa legal e anexa no próximo. Ó, quem tá aí! O queridinho da Vila Vete. Olha só. Muito bem! Você tá ótimo, hein? Ó, quer falar? tira uma foto com o Torrada. Tudo bem? Caraca, você arrumou um lar muito legal, viu? Eu conheço o seu lar. Bem-vindo ao nosso podcast. Tá sendo super bem falado. Botou no colo e começa a dormir. Oh, meu Deus, gostoso. E não dá trabalho ainda. Não dá, não. Olha a carinha Por isso dele. que ele é queridinho. Bem, obrigada, Cris. Nada. Então a gente... Eu acho que eu vou chamar o Digo, então, pra continuar aqui. Não que eu não queira que você fique. Não, porque claro. você é minha linda, né? Mas só pra ele conhecer... Que eu acho, nessa parte. É verdade. Depois eu conto. Eu já fiz tratamento periodontal nos cachorros do Digo, enfim. Beleza. Então, ótimo. Vamos fazer um brinde. Vamos. Um brinde? Vamos lá, Torrada. Vem, Torrada. Tchau, pessoal. Tchau, Até gente. o próximo. Obrigada. Beijo.